Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente preparando conteúdo, preparando uma aula, voltando ao formato de aula aqui hoje com você. E hoje nós vamos falar, o Anderson vai começar a falar sobre algo que está em voga, que tem sido falado por muitas pessoas. A gente vai começar hoje a falar sobre inteligência. Quando falamos desse tema inteligência, existem múltiplas inteligências aí já estudadas. O Anderson hoje vai falar de uma inteligência que tem ganhado espaço, ainda pouco conhecido, mas tem ganhado espaço a cada dia nos meios acadêmicos e nos meios científicos. Por mais que pareça, e ele vai te falar o termo daqui a pouquinho, por mais que pareça algo de autoajuda, ou algo muito no desconhecido ainda, muito no superficial, mas já tem estudos profundos e científicos a respeito desse tema. E hoje nós vamos estar com o Anderson, e o Anderson vai nos falar sobre uma dessas inteligências que tem ganhado aí notoriedade no meio científico e no meio empresarial, no meio acadêmico, em vários meios. Não é isso, Anderson? Como é que você está, meu amigo? Fala, meu irmão, tudo bom? Tudo jóia. Beleza. Legal. E aí, vamos lá para a aula? Vamos lá, cara. Tudo bom com vocês aí do outro lado? Esperamos que sim. E esperamos que vocês estejam aproveitando aí o nosso conteúdo. Não esquecendo, gente, de curtir, compartilhar, passar isso adiante. Não deixa de se inscrever aí nas nossas plataformas YouTube, Facebook, Instagram. E para você ser sempre, né? Marca lá o sininho para você ser sempre notificado aí quando um conteúdo novo for publicado. Tem conteúdo novo quase todos os dias, praticamente todos os dias, né? Nós temos conteúdo novo. A nossa intenção é sempre estar provendo aqui cada vez mais conteúdo para vocês. E vamos lá, como o Emerson falou, vamos começar aqui a introduzir o assunto inteligência positiva. Você certamente já ouviu falar sobre inteligência emocional, você certamente já ouviu falar sobre QI, e a gente vai falar hoje sobre uma outra derivação aí da inteligência, que é a nossa inteligência positiva, que é basicamente o seguinte: o quanto tempo eu uso para minha inteligência e quanto tempo eu deixo que os meus sabotadores dominem os meus pensamentos. E nós vamos aqui aprofundando isso no decorrer do tempo, até o ponto em que a gente começa a identificar quais são os sabotadores que dominam a tua cabeça, sim, porque nós temos aí basicamente 9 sabotadores. A gente tem sempre um que é mais forte, que é o crítico. Esse crítico, né, todos nós conhecemos, que é aquele quando a gente se cobra, quando a gente não vai bem em alguma coisa, e a gente fica ali se martirizando, né, por isso, nos cobrando muito. E ele está sempre acompanhado de um segundo sabotador. São os dois que ficam mais evidentes em cada indivíduo. E a gente vai, ao longo do tempo, aí falando mais sobre esses sabotadores. Você vai certamente conseguir se identificar aí com aquele que está mais presente em você. Há, inclusive, um teste que a gente pode aplicar aqui para que você possa identificar com mais precisão qual é o sabotador, o segundo sabotador aí que trabalha na tua mente, junto com o teu crítico. E, sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa tela. Parará, é essa aqui. Vamos lá, inteligência positiva. E o QP é o que mede a nossa inteligência positiva, assim como o QI, né, mede a nossa inteligência, e o QE mede a nossa inteligência emocional. Vai ser pauta aí, né, Emerson, de um assunto aí que você deve abordar aí mais para frente, né, cara? Falando aí sobre a inteligência emocional, né? Isso. Breve a gente vai estar soltando conteúdo sobre inteligência emocional tão rico e tão cheio de comprovação científica como esse que o Anderson está mostrando agora para vocês. Fica ligado aí no nosso canal. Perfeito. Então vamos lá, gente. O que é a inteligência positiva? É, como eu disse, é o seguinte: você lembra que a gente tem sempre um diabinho na nossa cabeça e um anjinho, né? Para toda decisão que nós precisamos tomar, ou para cada situação que acontece em que a gente reage àquela situação, nós temos sempre um anjinho e um diabinho trabalhando na nossa cabeça. E aí nós vamos discutir, né, a partir desse assunto, sobre como desenvolver o potencial da nossa inteligência. Porque eu não sei se vocês sabem, mas apenas 20% das pessoas utilizam a sua inteligência de maneira positiva na maior parte do tempo. 80% dos indivíduos deixam que os seus sabotadores
passem a agir na maior parte do tempo na sua cabeça, minando todo o potencial de inteligência, todo o potencial de raciocínio, todo o potencial de decisão positiva e inteligente que nós temos guardado. Sim, porque nós somos seres extraordinários, né? Nós somos criados, desenvolvidos, né? Feitos para sermos seres extraordinários. E nós temos um potencial de inteligência que é muito vasto, mas muito vasto, e nós desconhecemos. Nós deixamos que os nossos sabotadores passem a agir muito forte na nossa cabeça, até o ponto de suprimir todo o potencial de inteligência que nós temos. E a ideia aqui é a gente trabalhar com esse smart focus, né? Trabalhar com um foco inteligente, olhar com um foco inteligente para as situações da nossa vida e para as decisões que nós temos que tomar. Vocês conhecem essa história aí da mitologia sobre Sísifo, né? Sobre a pedra de Sísifo? Sísifo era um cara que ele desafiou os deuses, né? Ele é um cara que ele era considerado assim o mais astuto de todos os mortais. E ele era o mestre, conhecido por ser o mestre da malícia e da felicidade. E esse cara, ele acabou traindo, né? Ele entrou aí para a tradição como um traidor aí dos deuses. E assim ele foi castigado, porque ele tinha muito ódio, ele tinha muita raiva do irmão dele, e ele procurou uma forma de se vingar do irmão. E ele foi perguntar para Apolo como é que ele se vingaria, né? Como é que ele poderia se vingar do seu inimigo. E aí ele descobriu, Apolo falou para ele que ele deveria ter filhos, né? Filhos com seu inimigo, e o seu inimigo, esses filhos, eles acabariam tomando essa vingança aí por Sísifo. E só que e ele foi lá e teve filhos, né? Com a filha do seu irmão, e aí acabou que o irmão descobriu, acabou matando esses filhos antes que eles pudessem lhe causar algum mal. E, por consequência, Sísifo foi condenado a pegar uma pedra e subir o morro, e até que ele conseguisse levar a pedra ao topo. Só que a pedra era muito pesada. Toda vez que Sísifo ia com a pedra voltava. E ele tentava de novo, e a pedra voltava. E na vida é mais ou menos assim. A gente está sempre criando ali alternativas, criando ali, fazendo planejamentos, planejando as coisas, sabe aquelas resoluções de ano novo que a gente cria ali, né, dizendo, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer regime, vou começar a ler, vou começar a ter um novo tipo de relacionamento com a minha família, vou começar a dar mais atenção para os meus filhos, vou começar a dar mais atenção para a minha esposa, vou mudar de trabalho, vou investir em estudos. E a gente começa a executar esses planejamentos e acaba deixando eles, né, pelo caminho. No outro ano, a gente transfere de novo esses planejamentos, tenta executar, não consegue, ficam pela metade. No outro ano, começa tudo de novo e parecemos Sísifo, né? Essa coisa de a gente ir lá, rolar a pedra até em cima, a pedra é muito pesada, volta de novo para o começo e a gente continua sempre nesse ciclo vicioso. E a gente precisa sair dele e passar para um ciclo de virtudes, né? Precisa começar a avançar. E aqui, essa frase aqui que é interessante, né? A tortura auto-infligida é resultado dos nossos sabotadores. Por quê? Muitas vezes a gente fica nos criticando, né? Por uma coisa que a gente não conseguiu realizar, não conseguiu concluir, e aí, eu não sirvo para isso, eu não dou certo para isso, ou, sei lá, eu programei para ler um livro e eu combinei comigo mesmo de ler 10 páginas do livro por dia. Determinado dia eu não consegui ler as 10 páginas, e aí eu digo, isso não dá para mim, isso não dá certo, não vou conseguir ler o livro, e no dia seguinte eu já desisto, não consigo concluir, não consigo avançar no meu planejamento. E a gente está sempre deixando que os nossos sabotadores acabem dominando a nossa mente. E ao invés de avançar, a gente permanece sempre nesse ciclo. E é sempre essa guerra, né? Aquela guerra que eu falei ali, do nosso diabinho com o nosso anjinho, dos nossos sabotadores, que são os nossos diabinhos, contra o nosso sábio, que é o nosso anjinho, porque essas duas figuras, elas habitam a nossa cabeça de fato. Esse cara aqui, o Shizashi Amini, é o cara que criou esse conceito da inteligência positiva. Ele é um pesquisador, um professor, e ele acabou criando esse conceito, trazendo à luz esse monte de pesquisas que haviam sobre a inteligência, e ele identificou que a gente poderia trabalhar a nossa cabeça, a nossa mente,
através da inteligência positiva, minimizando a ação dos nossos sabotadores e enaltecendo a ação dos nossos sábios. E essa frase aqui é dele, ele diz que a sua mente é a sua maior amiga, mas também a sua pior inimiga. Você pode olhar para uma situação e enxergar ela, reagir a ela de várias formas. Vai depender muito de que lado da tua mente você está utilizando para lidar com aquele fato. E aí, opa, acabei passando aqui demais. Eu sempre faço isso, cara. Não sei por que eu faço isso, mas sempre aperto no end aqui na hora de passar o slide. E aí, no que consiste a nossa inteligência positiva, que em inglês é Positive Intelligence. Por isso que nesse gráfico aí está como PI, né? Coloquei ali como PI, mas é inteligência positiva. Ela mede e melhora, né, consideravelmente aí o percentual de tempo em que a gente deixa a nossa cabeça trabalhando com os sabotadores ou com o nosso sábio, com um lado positivo ou com um lado negativo. E assim, da forma como a gente lida com as situações, como a gente tem isso definido na nossa cabeça, vai definir como a gente lida com as situações. Se a gente usa a nossa mente para trabalhar a nosso favor ou se a gente usa ela para sabotar, né, as nossas decisões. É mais ou menos o seguinte, a gente precisa entender que se eu estou me sabotando a maior parte do tempo, significa que eu preciso melhorar o meu índice QP. Eu preciso melhorar o nível eu preciso melhorar o fator que mede a minha inteligência. E o que é que eu posso fazer, né? Toda vez que a gente se encontra numa situação de crise, numa situação difícil, numa situação em que eu não gostaria de estar, ou numa situação de perigo, eu preciso pensar o seguinte, se você olha para aquilo e diz, eu estou acabado, isso aqui não vai dar certo, a minha cabeça, ela não vai, eu não vou conseguir reagir, eu não vou conseguir superar esse desafio, esse problema é muito grave, esse problema é muito sério, eu não consigo lidar com isso. Você vai deixando que os seus sabotadores vão dominando a tua cabeça, a ponto de você chegar numa situação em que você não consegue sair daquilo. E aí você precisa olhar para aquela situação de uma forma diferente. Você precisa olhar para essa situação e pensar o seguinte, o que eu posso fazer para que dentro de 3 anos eu possa dizer que essa crise foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a minha vida, ou para a minha empresa, para o meu negócio. Essa é uma frase que pode definir a forma como você vai encarar as coisas. Você pode encarar entendendo que isso é culpa do destino, que isso é culpa do momento, que isso é culpa do governo, que isso é culpa... está todo mundo quebrando, a crise está aí, a gente está vivendo um momento difícil, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram, muitas pessoas entraram numa situação de depressão, muitas pessoas entraram numa situação de ansiedade muito forte, muito grande, de angústia, e a ponto de não enxergar mais saída, a ponto de não enxergar uma solução para o seu problema. Só que, se você deixar isso dominar você, realmente você vai estar certo, né? Você vai estar certo, você não vai conseguir sair desse poço. E quanto mais a gente cava, mais fundo a gente descobre que o poço é. Porque eu sempre acredito numa frase que diz que não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, por pior que seja o desafio, quanto mais você acreditar que ele é difícil, que ele não tem solução, mais difícil será você sair desse problema. Então, se faça sempre a seguinte pergunta: o que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso agir para que daqui 3 anos esse problema, essa crise, essa dificuldade que eu estou passando, eu vou enxergar isso como a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Se você muda, né, a forma como você encara as coisas, você vai estar simplesmente dando um passo rumo a uma situação completamente diferente na tua vida. E aí é uma mudança, né, gente, de mentalidade, né? Você precisa mudar a tua mente. Esse livro da Carol Dweck, ele fala exatamente sobre isso, o mindset. Se você não leu, é um livro até denso, né? É um livro aqui que ele tem 300 e poucas páginas, mas é um livro que ele é recheado de estudos científicos, e ele fala basicamente sobre uma mindset e a mudança de mentalidade, né? Ele fala sobre as pessoas que têm uma mentalidade fixa e as pessoas que têm uma mentalidade de mudança. As
pessoas que têm uma mentalidade fixa são aquelas que acreditam que a vida é desse jeito, tudo acontece de uma determinada forma, isso não é possível de mudar. Elas entendem que o que elas sabem, o que elas aprenderam até então na vida é assim mesmo, e elas acreditam fielmente nisso, e que não há nenhuma outra solução diferente daquela que elas imaginam. E as pessoas, diferente das pessoas que têm uma mentalidade de mudança, são aquelas pessoas que mudam, elas entendem que é a mesma coisa que na hora que você vai ali, senta numa roda de pessoas, e aí você entra com a mentalidade de mudança, você ouve uma pessoa, ouve o pensamento da outra, ouve a ideia da outra, e você vai mudando, vai adaptando e enxergando que o teu pensamento ele pode ser complementado com o conhecimento de outras pessoas, porque o mundo está em constante evolução, os estudos estão em constante evolução, a ciência está em constante evolução, e a gente vai aprendendo coisas novas todos os dias. A pessoa que tem uma mentalidade fixa, ela já chega se achando a dona da verdade, que o que ela sabe é o que vale, e que não há nada melhor ou diferente daquilo que ela pensa. E a gente precisa ter sempre uma mentalidade de mudança, ter uma cabeça aberta para as novas coisas, né, que surgem na vida a todo momento. E aí, trazendo essa tela aqui, a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma mudança no nosso ponto de vista. Nós tem pessoas que acreditam que o sucesso, você primeiro precisa ter sucesso na vida para depois ser feliz. E, na verdade, não é isso, né? Sucesso, tem muita gente que tem a visão equivocada de que sucesso é você ter simplesmente dinheiro. É você ter dinheiro, morar numa excelente casa, ter um excelente carro, fazer viagens para todo o planeta, isso é ter sucesso. Ou ser um grande executivo de uma grande empresa, de uma multinacional, um cara que ganha muito bem, que é bem visto, né, pela sociedade. Muita gente acredita que sucesso é isso. Mas sucesso é aquilo que você define, é aquilo que você define como o teu mundo, né? É aquilo que você define como eu alcancei, eu cheguei lá. Mas cheguei lá onde? Naquilo que você define como o teu parâmetro, que é diferente do que outra pessoa define como sucesso. Sucesso não é o que o outro acha que você tem que ter ou que você tem que ser. Sucesso é o que você acredita. São as metas que você se coloca, os objetivos que você se coloca. E quando você os atinge, você atingiu o teu sucesso. Sucesso é uma questão muito particular. Assim como felicidade também é uma questão muito particular. Felicidade é você entender que você não depende do sucesso para ser feliz. E sim, você precisa ser feliz para poder atingir o sucesso. Felicidade é uma coisa que é também assim muito particular tua, é uma coisa que vem muito de dentro, é um estado de espírito. Você precisa se sentir bem com você mesmo para poder se sentir feliz e assim estar em ânimo e em condições de buscar os teus objetivos e a tua meta. Você precisa acordar todos os dias sendo uma pessoa feliz, buscando elementos que te tragam para a vida, né, de uma pessoa feliz. E a felicidade é sempre um estímulo interno, ele jamais vai vir de algo de fora. Porque é o que a gente fala, a Carol também trata nesse livro, né, sobre motivação intrínseca e motivação extrínseca, aquelas que vêm de fora e as que vêm de dentro. E ela mostra que as emoções, as motivações que vêm de dentro de nós são as mais duradouras, são aquelas que nos acompanham por toda a vida, diferente daquelas extrínsecas. Sei lá, o indivíduo acha que precisa de ganhar mais, e aí ele recebe um aumento de salário, durante um pequeno tempo, esse indivíduo vai ser muito feliz, depois o salário ele já incorporou ali e deixa de ser um motivador de felicidade. Por isso que a felicidade ela é sempre duradoura quando ela vem de um motivador intrínseco, de dentro de nós mesmos. Aqui, falando sobre a inteligência positiva, ela é o seu indicativo do controle que você tem sobre a própria mente e o quão bem ela age em seu benefício. Então, a gente tem níveis de QP, que é o índice que mede a nossa inteligência positiva, e ele pode ir ali de 0 até 100. Né? A gente tem aí fazendo uma referência, né, como eu já disse no início, ao QI e ao QE, nós temos aí o QP, e ele pode ir de 0 até 100. E aí isso vai definir muito.
Você tem um QP 30, você tem um QP 80, você tem um QP 60, um QP 100, o que é coisa muito rara, vai definir como a sua mente age, quando ela é sua amiga e quando ela é sua inimiga. Imagina a situação, você tem uma apresentação, uma reunião importante no dia seguinte, e a sua mente age como amiga, quando ela diz para você, olha, vai lá e faz o melhor que você puder. Vai lá e entrega o seu melhor. Ela está agindo como sua amiga. Diferente de quando ela está agindo como sua inimiga. Ela ia acordar às 3 horas da manhã, por exemplo, para dizer, nossa, mas tem isso que pode dar errado na apresentação, tem isso que pode dar errado, aquilo. Essa reunião vai ser um fracasso. Você não está preparado o suficiente para essa reunião e você está sempre esperando o momento perfeito, né, para poder agir. Você está sempre esperando o momento perfeito para tirar aqueles seus planos, aqueles seus sonhos, né, da gaveta. E isso são os seus sabotadores agindo. Significa que você tem um índice QP muito baixo. Quando você está deixando que os teus sabotadores passem a agir na grande, né, na maior parte do tempo aí da tua vida, significa que você tem um nível QP muito baixo. Mas não se preocupe, porque eu já disse no início da apresentação, né, da nossa aula aqui, que 80% das pessoas têm um nível QP abaixo do ideal. Significa que, provavelmente, você aí, assim como eu também não tenho o meu, eu já medi, eu já fiz o teste aqui, e o meu QP, ele também não está no ideal, mas ele hoje é muito melhor do que ele era 6 meses atrás, por exemplo. Então, eu estou trabalhando na evolução do meu QP. Ainda algumas situações elas acontecem e elas acabam me abalando, né? Mas eu já lido de uma forma muito melhor com a grande maioria das coisas que antigamente me deixavam muito chateado, que antigamente me travavam demais. Essa pode representar a diferença entre você passar por algum problema, alguma situação que fugiu do controle e você ficar murmurando isso por algum tempo, né? Às vezes por dias, semanas, meses, ou você simplesmente entender que aquilo faz parte, levantar a cabeça, seguir adiante e partir para a nova tentativa. Essa é uma coisa muito importante de se avaliar. E aí, o nosso QP, como eu falei, o que mede a nossa inteligência positiva, ele indica o percentual de tempo em que sua mente age como sua amiga, ao invés de sua inimiga. Esse númerozinho aí, o 75, ele é o ponto de virada. Ele é o que a gente entende o seguinte, a partir de um QP 75, a sua mente está agindo mais como sua amiga do que como sua inimiga. Significa que em 75% do tempo, ela está agindo a seu favor, e apenas 25% do tempo ela está agindo contra você. Mas há também os momentos em que a nossa mente ali ela atua em território neutro. Não está sendo contabilizado quando a gente mede esse QP, tá? Essa hora em que ela está agindo em território neutro ali, nem a seu favor nem contra, a gente não considera aqui. Como é que a gente faz esse teste? Em um outro momento, a gente vai poder avaliar aí como é que está, né? Você vai poder avaliar, aplicar um testezinho aí e avaliar como é que está o seu índice, né? O seu índice QP. Trazendo aqui algumas evidências científicas, foi feita aí com 275 mil pessoas. Então, gente, é bastante, né? É bastante elemento aí para fundamentar um estudo científico. Um QP maior leva a salários maiores e a maior sucesso em áreas como trabalho, casamento, saúde, sociabilidade, amizade e criatividade. Um outro estudo também mostrou que vendedores com QP maior vendem 37% mais do que os colegas de QP menor. Negociadores com QP maior têm mais probabilidade de conseguir concessões, de fechar negócios. Médicos fazem diagnósticos mais rápidos do que médicos com QPs mais baixos. Na Marinha dos Estados Unidos, os esquadrões liderados por mandantes de QP maior receberam mais prêmios por eficiência. E freiras, olha, você vê como se aplica a tudo, né? A todas as áreas. Freiras com QP maior viveram, em média, 10 anos mais do que as freiras de QP mais baixo. Você vê as freiras, né? Você vê a inteligência positiva, ter um QP de nível mais elevado pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Mas eu queria dizer que, em resumo, a grande diferença é a forma como você encara as situações, como você reage às situações do dia a dia. E como você lida com as frustrações, com as coisas que não deram certo.
Estou mostrando aqui sobre falando sobre os sabotadores e os músculos, né? Você sabe que o nosso cérebro, ele é um músculo. Assim como a gente vai na academia e treina, a gente vai lá, né? Levanta peso ali e treina, o nosso QP, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado também. Esse nosso músculo, né, que melhora aí a nossa inteligência positiva, ele precisa ser treinado. E há formas da gente treinar e melhorar isso. E vocês veem, eu estou aqui sentado. Enquanto eu estou sentado aqui, eu estou trabalhando o meu índice QP. Enquanto eu falo, né, com vocês, enquanto eu trato desse assunto aqui com vocês, eu estou trabalhando a minha inteligência positiva, na melhora da minha inteligência positiva. Como, por exemplo, enquanto eu falo, eu estou prestando atenção na posição em que meu pé está eu estou descalço agora e na sensação do contato do meu pé com o chão. Pode parecer que isso não tem nada a ver, que é uma coisa muito absurda, mas fazendo isso, eu estou prestando atenção nisso por alguns segundos, eu estou melhorando o meu índice de QP, o meu coeficiente de inteligência positiva. Então, gente, os músculos, né, que dão acesso à nossa grande sabedoria, eles precisam de exercício. Se você não treina o seu cérebro, se você não treina esse músculo, depois de um tempo, o que acontece quando você para de ir na academia ou para de se exercitar? Durante um tempo, você fizer isso, os seus músculos começam a murchar, eles começam a ficar fracos, né? E aí a gente precisa fazer exercício. Com o nosso cérebro é a mesma coisa, eles têm que ser fortalecidos para nos dar acesso aí à sabedoria mais profunda, né? Aos poderes mentais que nós temos, que ainda são inexplorados. Todos nós temos as mesmas capacidades cognitivas. O que a gente precisa fazer é treinar e melhorar os nossos índices. E, para fechar, eu queria fazer aqui uma reflexão, né, com vocês. Se eu dissesse para vocês que estresse e infelicidade são sempre uma escolha, que vocês diriam, né, para mim? Você pode escolher sentir estresse e infelicidade. Você pode escolher. Da mesma forma que você pode escolher sentir tranquilidade e felicidade. Só que assim, você vai dizer para mim, tá, mas às vezes acontecem coisas muito ruins, né? Coisas que a gente não gostaria que tivessem acontecido na nossa vida. E aí, né? Nesse momento, não é para a gente ficar estressado e infeliz? Só que eu te pergunto o seguinte: quando você sente uma dor, né? Sensações físicas desagradáveis, quando você sente uma dor, ela é boa para a gente? De certa forma, sim. Ela é boa porque a gente sente ali que aquilo representa uma situação de perigo, né? Como, por exemplo, quando você coloca a tua mão no fogo, acendeu o fogo ali, você pôs a mão no fogo, você bateu ali, você sentiu a dor, e aí é importante para você tirar a mão, porque aquilo é perigoso. Só que, por quanto tempo você precisa ficar sentindo essa dor? Você precisa deixar a mão ali? Não. Por alguma fração de segundos, às vezes, não mais que 10 segundos já são suficientes para você entender que aquela situação é uma situação de perigo. Então, isso significa a diferença entre você deixar a mão, é o mesmo que você está deixando, é o mesmo tempo que você está deixando os seus sabotadores agir, e na hora que você tira a mão, você está minimizando os seus sabotadores e deixando o seu sábio tomar conta da sua vida. E aí tem duas coisas, né? Sempre que você passar por uma situação desagradável, eu até já falei disso no Stories, você tem duas coisas que você deve fazer, duas técnicas, né? É uma técnica aqui com 2 passos. Primeiro, você faz uma pausa na hora que você passou por uma situação que não era o que você queria, uma situação de fracasso, lidou com uma situação que não era a que você gostaria, e aí você faz uma pausa, respira fundo e pergunte para você mesmo: qual é a vantagem que eu tenho em continuar me sentindo estressado, infeliz ou chateado com essa situação? Que vantagens eu levo com isso, se eu permanecer me sentindo dessa forma? E uma segunda coisa é a seguinte: na hora que isso acontecer, você automaticamente reconhece que é o seu sabotador que está agindo. Essa é uma das técnicas para a gente poder minimizar a ação dos nossos sabotadores. Você olha para ele e dá um sorriso. Peguei você, né? Já entendi o que você está querendo fazer comigo, dá um sorrisinho para ele e diz: eu já sei como é que eu vou lidar com isso. E não dá margem para você continuar se sentindo daquela forma.
porque certamente não há vantagem nenhuma, e isso não vai contribuir para a sua vida de forma alguma. Ok, gente? Então, era isso que eu queria falar aqui para a gente introduzir esse assunto da inteligência positiva. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Vamos falar aqui, vamos identificar quais são os sabotadores aí que agem sempre em conjunto com o crítico e vamos ensinar aqui técnicas para que a gente possa minimizar a ação desses sabotadores e maximizar a ação do nosso sábio para lidar cada vez de uma forma mais inteligente com as situações, reagir cada vez de uma forma mais inteligente com as situações que acontecem na nossa vida. Ok, Emerson? Beleza, Anderson. Gente, eu acho que vocês puderam perceber qual a importância de você tomar conhecimento desses estudos e que existe uma inteligência positiva, existem ali os sabotadores e os sábios dentro aí da sua cabeça. É claro que de uma maneira ilustrativa, o Anderson falou isso, mas existe. De fato, você tem pensamentos que colaboram e outros que te atrapalham na realização de alguma atividade. Então, o simples fato de você ter assistido essa aula até aqui e perceber que existe isso, já fica muito mais fácil de você lidar com as situações do dia a dia. E se você exercitar, assistir essa aula mais de uma vez, pesquisar sobre isso, eu tenho certeza que você vai poder se desenvolver, quem sabe chegar aí a 75, 80 no índice de inteligência positiva. Não é isso, Anderson? É isso aí, cara. É bem possível, com treino e com constância. Tudo na nossa vida precisa de constância. A gente precisa praticar. Por qual tempo eu preciso praticar? Até o tempo em que você perceber que ou virou um hábito ou começou a trazer os efeitos e os resultados que você espera. Perfeito, gente. Essa era a nossa aula de hoje, Inteligência Positiva. Espero que você tenha gostado. Então, não se esqueça de nos seguir nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, compartilhar com algum amigo que talvez precise ouvir uma aula como essa, ou quem sabe alguém que está aí querendo uma alta performance, uma melhora no seu desenvolvimento. Então, manda esse vídeo lá para ele, que isso nos ajuda muito quando outras pessoas são atingidas, né, recebem esse nosso conteúdo. E é isso, gente. Um abraço e até mais. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.